dia para todos. Sempre um grande prazer estar aqui com vocês hoje, mas especialmente para conversarmos um pouco, né? Vamos conversar um pouco sobre a doutrina espírita, e é uma síntese do conhecimento espírita. Antes de tudo, nós gostaríamos de lembrar que amanhã é dia 18 de abril e que nessa data, 18 de abril de 1857, é o dia do livro espírita, é o dia da fundação do espiritismo e é o lançamento também de O Livro dos Espíritos, né? Codificado, doutrina codificada por Hippolyte Léon Denisard Rivail, o Allan Kardec. Então, parabéns para o espiritismo, né? Nós temos muito prazer em dizermos, em revelar que somos espíritas de coração mesmo. Nós gostaríamos de fazer uma homenagem especial ao espiritismo e às mulheres também, porque eu sempre falei, o primeiro momento que eu puder, eu vou fazer uma homenagem às mulheres, porque elas merecem, né? Então, apesar dos muitos episódios de discriminação dos quais as mulheres foram vítimas, e de outros mais também que nós sabemos, muitas violências, muitas atrocidades, Jesus entendia que as mulheres, tanto quanto os homens, deveriam aprender a viver as realidades do reino de Deus. Quando o Mestre Divino lançou o atire a primeira pedra àquele que não tiver pecado, ele iniciou um movimento de emancipação das mulheres. Eu não sei se vocês já pensaram isso. Aquele foi o primeiro movimento de emancipação. Se existiu um outro antes, depois alguém pode me falar, porque eu vou aprender, né? Que eu saiba, foi um dos primeiros movimentos, porque ele mostrou a igualdade, né? Fraternidade e a liberdade que as mulheres deveriam ter. Assim, além de muitas considerações que podemos apresentar, citamos a Revolução Francesa, por exemplo, que trazia o slogan igualdade, liberdade e fraternidade, né? É óbvio que tem a ver com as mulheres, porque era o que elas sempre interessaram. Aliás, quando eu falei isso numa palestra, a pessoa falou assim, interessaram ou não interessamos ainda? Isso é lamentável, né? Então, até que criaram o Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8 de março. Eu não vou entrar nos pormenores, porque tem um mito aí que não tem nem necessidade da gente contar. Então, no livro Ave Luz, em um dos temas, no momento em que Jesus faz o elogio às mulheres, Simão Pedro questiona ao mestre: Senhor, você está querendo dizer que as mulheres são superiores aos homens? Os homens regalam o olhão, né? Deixa eu apagar essa luz aqui, melhor. Então tá, então deixa. Acho que está dando para enxergar bem, gente. Então tá. Então, você está querendo dizer que as mulheres são superiores aos homens? Jesus responde: sim, as mulheres são superiores aos homens no que diz respeito ao sentimento. Alguém protesta? Eu acho que não, né? Está no livro Ave Luz, né? E um exemplo especial de uma mulher de verdade. Nós vamos contar um fatozinho rapidinho, só para melhorar ainda mais e complementar, né? Amélie Gabrielle Boudet, conhecida por Dona Gabi, uma mulher de verdade, esposa de Allan Kardec, que contribuiu muito para o espiritismo e para ele também, né? Segundo Henri Salce, o biógrafo de Kardec, Gabi era uma competente professora de letras e belas artes, com diploma de primeira classe de orientação pestalozziana. Pestalozzi, gente. A gente vê que não era fácil essa mulher, né? Viveu toda a sua vida em Paris
Ela também poetisa e artista plástica, com a produção de obras artísticas conforme as técnicas tradicionais da época, né? Pintura a óleo, pastel, carvão e crayon. Todavia, o destaque mais para esta grande e verdadeira mulher foi o fato de ter sido esposa e parceira de Allan Kardec e ainda colaboradora eficaz da doutrina espírita, né, com várias participações, principalmente depois também que Kardec desencarnou. Então, no mês de março daquele ano de 1866, faltando mais ou menos um mês para o seu desencarne, Allan Kardec teve uma conversa com sua esposa inerente à inauguração da primeira livraria espírita do mundo, que seria dia 31 de março de 1869. Então ele chamou a esposa dele e falou: Gabi, vem aqui. Aí começou a conversar: olha, se porventura, nós temos um compromisso dia 31 de março, se porventura eu desencarnar, né, você vai me prometer de ir lá e inaugurar a livraria. É a primeira livraria espírita, precisa de ter. Aí ela logo precisa de ter a presença minha ou sua lá, né? E aí ela logo falou: não, nem pensa nisso, nem pensa. Ela falou: Gabi, presta bem atenção no que eu estou te falando. Ele chamou a atenção dela 3 vezes, foi preciso de chamar. Se eu faltar, porventura, você vai lá e inaugura essa livraria, porque é muito importante essa livraria. Graças a Deus, hoje nós temos, né, em todas as casas, quase todas as casas espíritas, uma livraria, e nós podemos conseguir esses livros com um precinho mais razoável. Então é isso aí. Kardec desencarna dia 31 de março. Gabi, apesar de todo o movimento que ela fez para o velório, ela saiu no meio do velório, foi lá e inaugurou a livraria espírita, primeira livraria espírita do mundo, e voltou e foi enterrar o seu marido. Então, é um simples fato, né, gente? Mas um grande exemplo de uma mulher de verdade. Assim como... Hein? Tiveram filhos? Não. Tiveram vários filhos, mas é considerado assim os filhos da humanidade, né? Todas as pessoas, porque eles amaram de verdade, né? Segundo a gente tem conhecimento. Então, assim, com esse exemplo simples apresentado de uma verdadeira mulher, fica a nossa gratidão a Deus pela oportunidade de sermos espíritos, né? De fazermos parte dessa família que é a Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, e ainda pela esposa que eu tenho. Cadê ela? Sumiu. Ah, está lá. Eu já fiz uma palestra e ela não estava presente, então eu agradeço muito essa esposa, porque ela é realmente uma verdadeira mulher também, assim como todas vocês, eu tenho certeza, né? Então, se não fosse ela, hoje eu não estaria aqui, talvez nem na vida, né? Então, ainda nessa vida. E nossa homenagem também a todas as mulheres, por tudo que elas fazem pelos maridos, pelos filhos, enfim, por um mundo melhor. E os homens não precisam de ficar com ciúme não, porque eles também já foram mulheres, e as mulheres já foram homens. Então a homenagem, na verdade, é para todos nós, né? E parabéns também ao Espiritismo, por estar completando 159 anos, que ele, nesse mês de abril, que é a data amanhã, gente. E nós carregamos sempre essa bandeira: solidariedade, fraternidade e igualdade. Uma homenagem a este verdadeiro homem que codificou a doutrina espírita. Não poderíamos deixar de fazer uma homenagem a ele também, né? Só que nós fizemos uma música, da outra vez nós fizemos uma, valorizando tanto a doutrina espírita como a música, nós fizemos um blues, vocês lembram, né?
Pois é, as interferências espirituais, né? Então, hoje nós fizemos uma outra música que vamos apresentar aqui, O Bom Espírito, em homenagem a esse grande codificador. Só que essa nós fizemos em ritmo de jazz. Todo bom espírita deve ser assim: estudar Kardec, viver e sentir, usar aquele método da observação, buscar nas leis divinas sua renovação. Quando a gente ama com muita devoção, Deus está presente em nosso coração. Vamos nos amar, vamos dar as mãos, vamos preparar pro regeneração. Regeneração, regeneração, pro mundo de regeneração. É isso aí, né, gente? Então, todo bom espírita deve ser assim: estudar Kardec, viver e sentir. J. Herculano Pires traz para nós no livro O Centro Espírita, mostrando que se os espíritas soubessem a função e o significado de um centro espírita, o espiritismo seria hoje o movimento mais cultural e espiritual da Terra. Nós sabemos que a doutrina espírita é a mais cultural e mais espiritual da Terra. Claro que se não fosse assim, eu não estaria nela. Eu seria um, e tenho certeza que muitos daqui também. Mas, infelizmente, o movimento ainda deixa a desejar. Então, como nós estamos falando sobre o espiritismo, né? Lembrar que o centro espírita é uma escola, um hospital e um templo. É onde nós viemos aqui buscar aprendizado, buscar o progresso intelectual e moral. Viemos também nos tratar e louvar a Deus. Louvar a Deus é trazer o nosso comportamento, é mostrar como que nós estamos nesse dia a dia, é refletir, é pensar, imaginar, é vibrar, irradiar todos os nossos pensamentos. Isso é muito importante, gente, quando a gente chega numa casa espírita. É a nossa igreja, né? Então, é muito importante. O estudo sistematizado da doutrina espírita, segundo Manuel Filomeno de Miranda, ele mostra para nós que é mais do que obrigação do espírita hoje em dia estudar esse sistematizado da doutrina espírita, porque ele vai trazer um conhecimento básico para nós. Ele fala que não existe nem justificativa para a gente não estudar esse estudo sistemático da doutrina espírita, o tal de ESD, né? Na minha terra fala ESD e aqui fala ESD. Então, não importa. Ciência experimental de observação utiliza-se o espiritismo para penetrar no mecanismo dos fenômenos mediúnicos e da reencarnação. Olha bem, são dois princípios básicos da doutrina espírita que nós precisamos muito: mediunidade e reencarnação, né? Fora os outros, todos os outros nós precisamos: Deus, imortalidade da alma, mediunidade, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e outros mais pontos também importantíssimos da doutrina espírita. É triste quando acontece qualquer um caso paranormal com alguém que não entende nada, né? Às vezes a gente nota
as pessoas que desabafam com a gente: eu vi uma sombra, a porta bateu, o objeto mexeu, e aquelas coisas. E as pessoas, às vezes, é triste ainda mais quando você vai conversar com a pessoa que não sabe te explicar o que está acontecendo. Se você conta esse caso para um religioso de outra religião não espírita, a pessoa vai dizer que é o diabo. Isso é coisa do diabo. Se você conta para um parapsicólogo, ele diz que a pessoa é um paranormal. Se você conta para um materialista, o que ele vai dizer, hein? Você está pirando das ideias, que não tem nada a ver. Se você conta para um umbandista ou um espírita sem conhecimento, ele vai dizer que é mediunidade ou obsessão. Final das contas, cada qual diz uma coisa e ninguém sabe para ele o que está acontecendo. Como ele vai solucionar esse problema? Se não for através do progresso intelectual, é difícil. O progresso intelectual é uma experiência para nós, os espíritas, que é a única solução. Nós só temos uma solução: ou estudar ou não estudar. Aliás, duas, né? Ou estudar ou não estudar. Eu sou um incentivador das pessoas para o estudo, porque se não fosse o estudo, eu nem sei, sabe? Então, todo bom espírita deve ser assim, a música aí, estudar Kardec, viver e sentir, usar aquele método da observação e buscar nas leis divinas sua renovação. A pessoa, numa das minhas andanças aí em palestras em Minas Gerais, um presidente da casa falou comigo: Ironil, que negócio é esse de fenômeno? Que eu leio, mas eu não compreendo de jeito nenhum. Você podia me dar uma explicação? Eu aproveitei também, né, para colocar aqui na palestra, contando esse caso, assim, e falei com ele: olha, quem sou eu para te falar sobre fenômenos? Mas o que eu sei eu vou te falar. Então eu vou mostrar para vocês aqui, gente, uma cartilha apenas do AEOU, hein, em matéria de fenômenos. Todo fenômeno é natural. Por quê? Porque ele está na natureza. Entre os fenômenos naturais, há os normais, existem os normais e os paranormais. Os normais são aqueles corriqueiros. Tudo que acontece é um fenômeno. Se caiu um computador aqui no chão, é um fenômeno. O ventilador ligou, é outro fenômeno. Tudo é um fenômeno. Porque fenômeno é a coisa, é um movimento apreciável pela pessoa. Mas esse fenômeno normal, ele está paralelamente com o paranormal. O próprio nome indica, paranormal. Ele caminha juntos, mas são diferentes de uma certa forma, né? Então, os fenômenos paranormais que nos interessamos agora no momento, e que Kardec interessou também muito neles, né? Mas o Espiritismo aqui, na verdade, explica bem explicadinho. Então, os fenômenos paranormais começa pelo primeiro, sonambúlico. Kardec tratou eles como sonambúlico. É só o AEOU, gente, de fenômeno. Anímicos e psíquicos. Quando nós ouvimos falar esses três nomes, tem mais também, mas sonambúlicos são os fenômenos que vêm de dentro de nós. Isso é importantíssimo, hein, gente? Quando eu aprendi isso, eu fiquei super feliz. Anímicos também, Kardec usou mais os sonambúlicos, o nome. E anímicos é de Alexandre Akizakov, que inventou esse nome também, mostrando que os fenômenos que vêm de dentro de nós, aqueles que nós já possuímos, são anímicos. E toda a doutrina do psicologia, psiquiatria, psicossíntese, tudo que fala psi, eles estudam os fenômenos psíquicos, que na verdade são os mesmos, aqueles que vêm de dentro de nós, aqueles que nós já possuímos. É lógico que se a gente aprofundar no estudo, nós vamos ver uma diferençazinha, mas são aqueles fenômenos que vêm da alma. Então, é isso aí, né? Depois vem o segundo, são três somente. Mediúnico. Muitas pessoas confundem mediunidade
sonambúricos, ou com anímicos, ou com psíquicos. Os fenômenos que vêm de dentro, né, são esses primeiros. O segundo é mediunidade. A mediunidade, o fenômeno mediúnico vem de fora. Tudo que vem de fora são fenômenos mediúnicos. Se eu sinto alguma coisa no meu braço, eu já senti muitas vezes, ou a fala está vindo de fora, está vendo? O fenômeno está vindo, existe uma interferência espiritual. Então esses são os fenômenos mediúnicos. É claro que aqui agora vai haver as subdivisões. Kardec interessou mais pelos fenômenos mediúnicos, mas ele não deixou de estudar os fenômenos sonambúlicos, anímicos ou psíquicos. É tanto que nas revistas espíritas, que geralmente os espíritas não dão muita confiança para ela, tem o nome de Jornal Psicológico de Estudos Espíritas. Então ele interessou também. Tem até uns casozinhos, né? No livro dos médiuns a gente encontra muito isso. Mas é necessário diferenciar esses fenômenos. E finalmente tem aqui o medianímico. De vez em quando nós estamos encontrando essa palavra no livro, mas se não estudarmos, nós não sabemos o que ela significa. A gente é mediunidade. Na verdade é uma mesclagem dos mediúnicos e dos anímicos. Eu entendo até que deveria ter esse nome, medianímico, em vez de mediúnico, porque sempre precisa do psíquico do médium, né? Do psiquismo do médium. Então é isso aí, gente. Isso aqui é apenas uma cartilha, né, do Ael. Parabéns ao Espiritismo, novamente, nós vamos lembrar sempre, porque ele está em tudo. Nem tudo está no Espiritismo, mas o Espiritismo está em tudo. Tudo que nós conversarmos, ele está. Até me perguntaram: olha, Luiz, espera, o Espiritismo está na física quântica? Eu falei assim: não, mas a física quântica está no Espiritismo. Está lá na questão 32, 33, onde fala das moléculas. Então é importante a gente focar nessas coisas, né, para a gente poder também evoluir cada vez mais. Somos matérias vindo das estrelas. Olha bem, gente, que frase maravilhosa. É ciência isso aí. É ciência, é científico. Olha bem o que eu tirei naquele filme, alguém já viu aqui, Cosmos. Quem não viu, eu aconselho ver para observar como que o Espiritismo é maravilhoso, quantas coisas ele já nos falou e agora a ciência está mostrando. Entre os densos e emaranhados galhos da árvore da vida, vocês, nós estamos nela. Ele vai falar isso de uma pessoa, nossa, pessoa que não entende, né? Quanto tempo Leon Denis, esse famoso filósofo, nosso sucessor de Kardec, considerado por muitos historiadores sucessor de Kardec, Leon Denis, trouxe essa frase para nós. Olha aí: a vida dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no animal e vive no hominal. Certo? Então é muito importante a ciência, é esse cientista aí que está trazendo para nós, olha, aceitar nosso parentesco com toda forma de vida na Terra não é apenas um fato científico. Na minha opinião, é também uma experiência espiritual. Então, é a ciência agora falando. Muitas pessoas que tomaram conhecimento disso vão então quer dizer que existe mesmo, quer dizer que nós viemos, né? Somos matérias vindo das estrelas. Graças a Deus nós já sabíamos disso. Esse é o cientista, né? E astrofísico Neil deGrasse Tyson narra o show Cosmos. Então é muito importante. Mas importante mais é nós fazermos um estudo sério. E Allan Kardec traz para nós, na introdução do estudo da doutrina espírita, ele nos ensina 3 virtudes para um estudo sério. Eu diria até, ele traz para nós uma metodologia, né, para o estudo sério. Está lá no parágrafo, lá no item 8 da introdução
do estudo da doutrina espírita, que muitas pessoas não dão confiança. Quando vão estudar o livro dos Espíritos, eles querem logo chegar lá. O que é Deus? Né? Aí chega, fala, passa 20 anos, não sabe até hoje o que é Deus. Então é muito importante estudar, porque nessa introdução do livro dos Espíritos, Kardec nos ensina como estudar o Espiritismo. Por isso que é importante. Então ele mostra para nós, ele traz 3 virtudes, ou esse sistema: continuidade, regularidade e recolhimento. Nos estudos sistemáticos da doutrina espírita, logo de início, a gente vê essa frase: quem deseja ser versado em uma ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento das ideias. Então, nós temos o primeiro: continuidade. Todo estudo, todo trabalho deve ter uma continuidade. Se não tiver, né? Eu começo o trabalho agora, eu, por exemplo, estou doido para estudar inglês, mas eu abro um livro, daqui a um mês é que eu vou abrir novamente, porque não tem muito tempo, né? Então, vai ser difícil se eu não pegar continuidade. Então, esse estudo está valendo muito para mim, que eu vou começar tudo quanto há, tem que você pegar, né? Você tem que ter continuidade no livro. Nós temos mania de abrir obras ao acaso. Não tem problema não estou dizendo que não vale também para quando a gente está iniciando o trabalho, né? A gente abre uma obra ao acaso, mas se puder ser continuamente é outra coisa, porque aí nós vamos ler o livro todinho e ao acaso nós não vamos. Vai falhar muito, a gente sempre abre no meio, o mesmo tema. Então a continuidade é tudo em nossa vida, é um encadeamento de ideias, porque essa continuidade, ela valoriza, porque você encadeia as ideias, uma ideia traz a outra traz a outra e a outra traz a outra. Então, sempre no nosso estudo, para fazer um estudo sério, a continuidade será uma grande força. Na regularidade, é claro que isso aqui tem que haver uma regularidade. A reunião é 9 horas, né? O nosso estudo também 9, 9h30. Então começou ali ter um horário sempre para começar e para terminar as reuniões nossas. Para terminar não tem muito problema não, tá, gente? Porque para começar é que é muito importante, porque ali os espíritos já estão a postos. Agora, se aumentar, os espíritos podem ir embora. Não, vamos embora, deixa eles estudar mais um pouquinho, não tem problema. Mas aquele início é muito importante. Agora, essa daqui é muito importante, essa que é essencial, ela é fundamental em nossas vidas, o recolhimento. Você se recolher no momento que você vai prestar qualquer serviço. Por exemplo, até nós podemos pegar como base as profissões. Se eu sou advogado e tenho amanhã um processo para me ver, eu tenho que me recolher e ver aquele processo, ver o que eu vou falar, ver calcular o que o juiz vai perguntar, o promotor vai dizer. Então é muito importante. Se eu sou um médico e vou fazer uma operação amanhã, é muito importante, eu preciso de me recolher naquele serviço. Se eu sou uma culinária e vou fazer um almoço gostoso aqui para nós ou para qualquer pessoa, né, um maridinho, né, é muito importante você se recolher para você ver o que você vai fazer. Então vale tudo. O que é recolhimento, hein, gente? Prestar atenção em tudo aquilo que nós estamos nos propondo a fazer. Se nós viemos aqui ouvir um palestrante, né, por mais simples que ele seja, talvez ele esteja fazendo até as primeiras palestras, vamos dar valor, porque ele trabalhou, ele teve um compromisso de estudar e de chegar aqui e trazer para vocês uma mensagem de amor, de esperança, de perdão, né? Então esse recolhimento, ele é importantíssimo em nossa vida. Quanto melhor o recolhimento, melhor será a música que nós tocamos. Olha que maravilha quando a gente está tocando a música, mas quando eu sinto a vibração de vocês, gente, que maravilha. Mas se eu ver as pessoas conversando muito, aquilo até perturba. Por quê? Porque aqui é uma casa de louvor, aqui é uma casa de paz, de cura, uma casa que merece um respeito. Então, né, estou falando isso
com todo carinho, com todo amor, porque eu adoro pegar no violão, tocar e cantar. Mas quando eu vejo vocês olhando, aí a adoração é dobrada. Então é muito importante isso. Quando nós recolhemos, o louvor nosso é melhor. O que é louvor, hein? Louvar a Deus, agradecer pela natureza, por tudo que existe no mundo, por eu estar aqui. Hoje, antigamente o louvor era diferente. O louvor antigamente você levava um bezerro, um carneiro, uma coisa, e ia louvar a Deus ali, mostrando aquele animal sacrificado, né? Hoje o louvor é o nosso comportamento, é aquilo que nós fazemos, é o modo nosso de ser, a transformação, é a reflexão. Como é que eu estou? Então aqui é uma casa para isso. Sempre lembrar: hospital, escola e um templo, né? A cura que desejamos vai ser bem melhor com esse recolhimento que nós fazemos. O passe que vamos tomar, importantíssimo no momento do passe, nós cooperarmos com os passistas e conosco mesmo. No momento que, me desculpe, mas eu já vi aqui nesta casa pessoa com a boca cheia aqui do lanche, foi lá para o lanche, entendeu? Comendo e vai tomar o passe. Se atrapalha o passista, atrapalha você, atrapalha tudo. Então é muito importante. Está com vontade de pegar aquele lanchinho gostoso que tem? Vai lá, encomenda, ou então pega ele e guarda para depois. Mas naquele momento preciso de um recolhimento. Jesus se recolhia de manhã, de tarde, de noite. Jesus era o mestre mesmo do recolhimento. Conta Lucas em seu evangelho que ele se recolhia de manhã, de tarde, à noite, quase sempre recolhido, que ele se recolheu a noite todinha para escolher os 12 discípulos dele no outro dia. E também quando ele foi falar o Sermão do Monte, trazer para nós, recitar esse poema maravilhoso, ele se recolheu a noite toda para no outro dia mostrar para nós o poema mais lindo da face da terra. Então é muito importante, gente, esse recolhimento. E para esse entendimento precisamos dos dois progressos. Não podemos deixar de pensar nisso: o progresso intelectual e o progresso moral. Nós precisamos desses dois progressos. Não tem meu pé me dói, não tem que eu já tenho 80 anos, 90 e não consigo estudar mais. Não tem desculpa de forma alguma. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, né? Esse grande espírita dedicado a muitas obsessões. Então é muito importante esse progresso intelectual. Ele é mais fácil do que o progresso moral, segundo a espiritualidade, segundo os espíritos, né? Temos o progresso intelectual, que é a sabedoria, é o saber, é o aprender, é como que eu vou fazer aquilo ali. Então é muito importante esse progresso intelectual, né? E o progresso moral também, que é um pouco mais difícil, mas que a gente vai conseguindo vagarosamente, paulatinamente, a gente vai conseguindo esse progresso moral também, né? O progresso intelectual é muito fácil a gente fazer, porque, aliás, é mais fácil, né? É difícil você ter a boa vontade, esforçar, ir lá, eu vou de qualquer maneira naquela reunião, mas está chovendo, eu tenho guarda-chuva, eu tenho carro, tenho carona, tenho opção de coisa, eu não vou deixar de ir. Tem pessoas que deixam de fazer o culto no lar porque o vizinho chegou, foi lá, ou um parente chegou. Não, chegou, vai fazer junto comigo se quiser. Eu não vou atrapalhar o meu desenvolvimento moral, o meu desenvolvimento intelectual, porque pode ser mamãe, pode ser papai, pode ser quem for. Eu penso assim, eu não estou dizendo que todo mundo deve pensar. O que custa? Vamos fazer um culto aqui, está na hora. Quer participar? Aí você até programa ali. Na minha família, na família da minha esposa, tem evangélico, católico e nós espíritas, né? Então a gente costuma fazer um culto e a gente, na hora ali, a gente melhora um pouco, né? Não fala em reencarnação, nessas coisas, espíritos, né? Então é muito importante. O pensamento intelectual, ele é mais fácil. Hoje em dia todo mundo está falando em reencarnação, né, gente?
tem as novelas, essas coisas todas. Então, podemos falar assim, a gente fala assim na maneira de expressar, né? Então, no progresso intelectual, nós trabalhamos com o pensamento, filosofia, saber, história, essas coisas todas, e fica mais na teoria esse intelectual. O progresso intelectual é muito fácil. Eu posso entrar para uma fazenda ou para um quarto e ficar lá um mês, que o meu progresso intelectual eu vou conseguir muita coisa. É claro que em grupo é melhor, né? Estudar em grupo é uma maravilha. Nosso grupo aqui de sábado, nossa, como que nós aprendemos, como que nós vibramos. Vem para cá, gente. Começa às 9h30 e acaba às 11h, estudando a Gênese. Uma maravilha você entender ali de tudo que está. Então, o progresso, esse progresso intelectual, ele é mais fácil um pouco do que o progresso moral. O progresso moral, ele não está aqui, mas eu vou falar de qualquer maneira sobre ele. O progresso moral, ele é mais difícil, mas ele é mais importante até. Todos os dois têm importância, mas ele é muito importante porque ele é mais difícil. Tem pessoas que falam assim: eu sou assim e não vou deixar de ser. Está vendo? Está mexendo com o sentimento. Ele mexe com o sentimento, com as emoções. Eu gosto dele e não adianta, é com ele que eu vou ficar. Sabe que vai cair no precipício, mas vendo como é que é mais difícil. Então, o progresso moral, nós precisamos de muito recolhimento, nós precisamos de esforçarmos bastante para esse progresso moral. Nós temos aqui um quadro para o entendimento da felicidade, que nós precisamos saber, né? Mostrando que nós somos escravos dos nossos velhos hábitos. Isso eu sempre falo. Psiquismo é o arcabouço milenar que existe em nós, das experiências adquiridas, aquele animismo que nós falamos. Tudo que eu tenho aqui eu já adquiri através da mediunidade, porque a mediunidade é a relação entre nós e o mundo espiritual, do mundo espiritual e nós, dos espíritos e nós. Então nós vamos adquirindo e vamos guardando. Então aqui nós temos um cérebro, né, que na verdade vamos falar em mente espiritual. Deixar o cérebro de lado, porque ele é material, né? E a mente espiritual algemada nesses tijolinhos. Esses tijolinhos são as nossas experiências que nós adquirimos, tanto negativas como positivas. Então, esses tijolinhos são necessários à troca do sinal de menos para o sinal de mais. São as nossas experiências adquiridas nas várias reencarnações, né? Claro que nós temos positivos, não estaríamos aqui, né? Quantas coisas boas nós já aprendemos. Essas são as nossas pendências, os negativos. Nós não temos as nossas pendências. Quando Jesus falou, qual a recomendação dele? Reconciliar com o vosso adversário enquanto estás a caminho. Não é isso? Aqui é reconciliar com as nossas pendências enquanto estou a caminho. Eu tenho que modificá-las, eu tenho que transformar. Isso que é a transformação íntima nossa, a renovação moral, quando nós trocamos o menos e colocamos o mais nele. Então nós estamos transformando. Esse é o objetivo da doutrina espírita, transformação moral. Depois que apresentamos aí nossas ofertas, aí sim, aí nós vamos melhorarmos, assim como diz aqui, eu gostei dessa frase aqui: os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade onde estiverem. Imortalidade da alma é um dos princípios mais importantes da doutrina espírita. Todos eles são, tá, Deus? Abaixo de Deus é a imortalidade da alma, porque se eu não acreditar na imortalidade da alma, não adianta nada, né? Espírito imortal. Então é muito importante. Aqui, dando a continuidade aqui, somos escravos dos nossos velhos hábitos, né? Já mostramos os tijolinhos ali com as partes negativas, e nós aprendemos no Espiritismo que quanto mais perfeito, mais felizes seremos.
A busca dessa perfeição é muito importante, porque é somente através dos dois progressos que nós vamos conseguir. Ah, mas tem gente que fala assim, aquela parte do... como é que eles falam? Fala da caridade, não é... Tem gente que fala, hein? Fala da caridade, não há salvação? Não é essa, não. É a outra frase que a pessoa fala: o amor cobre multidão de pecados. Não, o amor cobre, não precisa estudar, não, o amor cobre multidão de pecados. O que é isso? Não tem nada disso, não, gente. Completamente diferente, você saber o que você está fazendo. A caridade, você tem que saber, até a caridade. Tem a moral, tem a espiritual, tem a material, a espiritual e a moral. É muito importante a gente saber o que nós estamos fazendo. Então, cada progresso feito, o espírito muda. Cada progresso que eu faço, o espírito transforma, melhora, né, para o mais. E muitas vezes buscamos a felicidade no futuro, e essa felicidade, na verdade, ela está no presente. Tem pessoas que falam assim: saindo para trabalhar, né? Logo às 6 horas acaba o meu trabalho, graças a Deus eu vou ser feliz. Tem outras pessoas que falam assim: no final de semana eu vou apostar. Eles apostam no final de semana, sexta-feira eu estou feliz, porque aí acabou o meu trabalho. Esquece que o trabalho é uma lei divina, né? Maravilhosa. Então, tem pessoas que falam até assim: quando eu aposentar eu estou feliz. Vai sempre programando a felicidade para o futuro, nunca atrás. A felicidade, ela anda junto com os dois progressos, com o meu progresso material e meu progresso espiritual e moral. Então é importante a gente saber que a felicidade, ela deve caminhar com esses dois progressos. Eu estou aqui agora, que felicidade! Eu estava aprontando a palestra, que felicidade! Todos os lugares que nós estivermos, nós temos que estar com essa felicidade, nunca programá-la para o futuro, né? A verdade é essa: a felicidade do espírito é proporcional à soma de perfeições que ele tem adquirido e do bem que faz. Kardec trazendo isso para nós. Buscar a felicidade no amanhã como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Olha bem, o cachorro fica buscando, correndo atrás do próprio rabo e nunca encontra essa felicidade. Então, essa felicidade do futuro nunca vai acontecer se a gente não programar ela para agora. É agora. E também tem uma outra ideia aqui, né? Viver procurando a felicidade do amanhã é como um cego num quarto escuro procurando um chapéu preto que não está ali. Então a felicidade, ela anda juntamente com o nosso progresso, com as nossas ações. Isso é importante, né? A pessoa não ficar procrastinando essa felicidade. O que diz Kardec? Que a felicidade será sempre proporcional ao progresso intelectual e o progresso moral. Esses dois progressos tem que existir na nossa vida, na vida do bom espírito, né? Estudar Kardec, viver e sentir. Agora eu pergunto a vocês, né? Para finalizar aqui com chave de ouro, entende? Se nós, porventura, tivéssemos essa felicidade, será que nós seríamos felizes? Igual essa música que nós vamos cantar aqui. Então, é importante a gente refletir sobre será que nós seríamos felizes se fizéssemos tudo que ele fez? Se fôssemos como ele? Se comportássemos como Chico Xavier? Então vamos cantar uma música aqui. Quem quiser ajudar, pode ajudar, porque... seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente seguisse seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz
se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados o amor, caluniados o perdão, quando traído usou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados o amor, caluniados o perdão, quando traído usou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Gente, é isso aí. Que Jesus possa nos abençoar. Nós estamos terminando um pouquinho mais cedo, porque todo mundo vai ficar mais feliz, porque daqui a pouquinho nós vamos receber o passe, né? Então, muito obrigado para todos. Que Jesus possa nos abençoar para a gente encontrar esse progresso, esse intelectual e moral, a felicidade e tudo que eu falei aqui mais outra vez. Parabéns ao Espiritismo. Obrigado.